Olá! O que é a vida cristã? A vida cristã é você seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus aqui, na Bíblia. Jesus nos ensina o necessário para o plano da salvação. O que é necessário para o plano da salvação está aqui na Bíblia. Agora, na eternidade, junto com Ele, nós vamos aprender muito mais. Então, existe aqui, isso aqui não é uma teoria, isso aqui é uma carta de amor, onde Jesus deixou o relato da humanidade, do início, do meio e do fim da humanidade, entende? Para que nós possamos ter uma experiência real com Cristo. E como é ter essa experiência real com Cristo? É você aceitar Jesus como Senhor e Salvador e começar a dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Dar ouvidos à voz do Espírito Santo é diferente de dar ouvidos ao mundo. Cada pessoa tem uma experiência com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe a sua estrutura e sabe a minha estrutura. Ele sabe o funcionamento da minha mente, as minhas emoções, e ele sabe o funcionamento da sua mente e das suas emoções. Mas nós temos que deixar claro que a verdade é uma só. A verdade é uma só. O livro sagrado é um só. É a Bíblia e nenhum mais. E nenhum. Não interessa o que os outros dizem que são. Se são sagrados, se são místicos, não interessa. O único que se declara Deus é Jesus. O único livro que possui a salvação é Jesus. Instruções para a salvação. Entende? É só aqui na Bíblia. Então, não tem como outro livro vir agora em cima da Bíblia, substituir a Bíblia. E muito menos a tradição romana católica substituir a Bíblia. Então a vida com Jesus, uma vida cristã, é isso. É viver de acordo com a Bíblia, de acordo com a carta de amor que Deus nos deixou. Agora, se você não interessa a sua igreja, se você tem aceitado Jesus como Senhor e Salvador e tem continuado uma vida com muitos ou alguns pecados que te perseguem, e você começa a colocar culpa nesses pecados e começa a falar que precisa de relaxar um pouco desse mundo maluco e que esse pecado te traz um relaxamento e que é por isso que você justifica que você vai cometer o pecado que você anda cometendo, eu quero lhe informar que esta atitude não é uma atitude correta e ela vai tirar você do céu. Com certeza absoluta. Não só você, mas se eu também estiver agindo de forma incorreta. As nossas atitudes e as nossas desculpinhas vão nos tirar do céu. Vai. Porque nós precisamos nos ajoelhar e pedir perdão dos nossos pecados e pedir pela misericórdia celestial. Pedir a Deus que nos ajude. Pedir para Deus todos os dias para que você morra. Peça para Deus ajuda para que você morra para você e que viva Jesus em você. Porque é só Jesus
que consegue tirar estas questões em você. É só Jesus que vai ser o seu porto seguro nos momentos da tentação. Por mais que seja difícil, porque nós queremos as coisas instantaneamente. Mas é Jesus que vai fazer isso. Entende? Você precisa entender que a vida com Jesus é séria. Então, qualquer coisa que estejamos fazendo, eu ou você, que não agrada a Deus, a Jesus, entristece o Espírito Santo, vai endurecer o nosso coração cada vez mais. Cada vez mais o nosso coração vai sendo endurecido. E o nosso coração vai se conformando com este mundo. O nosso coração vai se conformando com este mundo. E nós não podemos nos conformar com esse mundo. Não podemos nos conformar com esse mundo. Porque nós temos que ir para o céu com um caráter transformado. Então não brinque com o seu próprio caráter. Não brinque de tirar férias, de cometer pecados nas férias, de viver um dia de pecado. Não brinque, isto é sério, porque no dia que a graça se encerrar, no dia que a porta da graça se encerrar, acabou. Não existe arrebatamento secreto, não existe orar pelos mortos no purgatório, não existe orar pelos mortos e não existe uma segunda chance. Deus é único. Deus é inédito. Quando eu digo para você que Deus é inédito, porque a história é única, a salvação é única, o método é único. E não existe repescagem, não existe processos humanos na salvação. Não existe segunda chance igual videogame. Não existe reencarnação. Não existe passamento, que é uma palavra que eles estão usando para substituir a palavra morto, porque eles querem deixar que a pessoa morta também continue viva. Então eles usam a palavra passamento, de passar. Passou de um estágio para o outro. Isso é enganação diabólica. Eu estou falando sério com você. Porque uma vez uma pessoa falou séria comigo. E todos os dias Jesus tem falado sério comigo. Porque chegou a hora de pegar firme com Deus. De pegar firme com Jesus. Porque se ficarmos na moleza e brincando, nós não teremos a salvação. Então pare de levantar bandeiras para reis, partidos, governos deste mundo. Obedeça às regras do governo. Isso Deus pede, para ser obediente tanto primeiro a Deus como para os superiores. Independente se os superiores estão fazendo algo de errado. Aí depois que você obedece, você anda no caminho correto. Você precisa andar no caminho correto. Você precisa se afastar de pessoas ou objetos ou situações que está te tirando do caminho. Você precisa de entrar em harmonia com Jesus. Você precisa trabalhar o seu coração, a sua mente, para dedicar a sua vida a Jesus. Porque a sua vida não vai ter sentido
se você viver as maravilhas desse mundo. As maravilhas deste mundo não são eternas, não são duráveis. O que é durável, o que é eterno, o que é puro, é viver com Cristo. Viver com Cristo é o que é verdadeiro e é o que nós precisamos. Aqui a traça vai corroer tudo. E nós não existimos por um acaso, por um estouro do Big Bang, por uma evolução. Entende? Você precisa de colocar essa palavra evolução diretamente para a sua mente. Você precisa evoluir a sua mente para andar junto com Cristo. E não é só você que evolui a sua mente, você toma decisão. A decisão é inteligente, é uma decisão evolutiva, porque ficar estacionado não é evolução. Ficar parado e pensando, será que eu vou? Será que eu ando com Jesus? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu pego a Bíblia? Será que eu vou na igreja? Você precisa de tomar uma posição com Jesus, independente deste mundo, das graças deste mundo. Se alguém está fazendo gracinha para você, se alguém está lhe dando rios de dinheiro, você não pode trocar a transformação do seu caráter por causa de um dinheiro terreno. Isso é um assunto muito sério. Isso é um assunto muito sério. Porque a porta da graça está se fechando. E as pessoas que continuarem rebeldes de punho cerrado, que é uma mão fechada, revoltadas contra Jesus, em suas diversas formas de revolta, você vai experimentar a insatisfação final de Deus quando acontecer o derramamento das 7 últimas pragas. Você precisa ser selado com o selo de Deus e não com a marca da besta. E a marca da besta não é isso que o povão e todo mundo pensa que é. Não é. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Chip, microchip, QR Code, Pix, parará, pororô, etc, etc. Isso é enganação. Isso são sistemas que vão favorecer para que você aceite a marca da besta. Uma coisa é a marca da besta, outra coisa são sistemas em prol do favorecimento da aceitação da marca da besta. Então leia Apocalipse 13, leia Apocalipse 14, onde tem as 3 mensagens angélicas. A mensagem do Evangelho Eterno, a primeira mensagem que está sendo proclamado ao mundo todo. Caiu a grande Babilônia, que é o sistema papal. E não aceitar a marca da besta, porque senão eu e você teremos o mesmo destino do diabo e seus demônios e dos injustos. A morte eterna. A morte eterna. A recompensa que existe é uma só para ambos os grupos. Os grupos que não vão ser salvos receberão a morte eterna, não um tormento eterno. E o grupo que vai ser salvo receberá a vida eterna.
Então a eternidade está no centro da recompensa. A eternidade é a recompensa, tanto para um quanto para outro. Que você pode estar me perguntando, a eternidade para Satanás, os demônios e os que não aceitaram Jesus é justo? É, porque eles não podem existir mais. Porque o mal não se levantará novamente. Entenda que a eternidade que eu estou falando é a punição, é a consequência eterna da morte. E qual é o contrário da consequência eterna, que é a morte eterna, não existir mais? É a vida eterna. É a vida que Deus nos dá. Ele é a fonte da vida. Então não tem como esses viverem sem estar na presença de Deus, sem estar junto de Deus, porque Ele é a fonte da vida. Então é por isso que a recompensa dos ímpios e dos maus e do diabo e dos seus demônios é a eternidade mortal. É a morte eterna. É a segunda morte. Porque eles pecaram. Eles decidiram continuar no pecado. E o salário do pecado é a morte. É a segunda morte. Não é essa morte natural que nós passamos. Isso é a consequência do pecado. Agora, o resultado do pecado é a morte, segunda morte, a morte eterna. Espero que esse vídeo tenha ficado claro. Compartilhe com as pessoas que desejam saber o que é o cristianismo. Ok? Compartilhe, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e vamos continuar a estudar a Bíblia. Porque a graça está se acabando e Jesus logo, logo vai voltar para nos buscar. Um forte abraço.